Paz ao Senhor Jesus a todos. Sou irmã Lucy de Xangri-Lá, Rio Grande do Sul. E o meu canal é Histórias de uma Avó, aonde eu conto toda a minha caminhada com Jesus, né? Conto a minha história, né? E para quem não me conhece, né? Sou do Rio Grande do Sul, irmã Lucy. Graças a Deus. Sirvo ao Senhor há 30 anos, que eu sirvo ao Senhor, sou viúva, e estou contando a minha história, a minha caminhada, né? O que Deus fez na minha vida, fez maravilhas na minha vida, né? Deus tem feito maravilhas. E hoje levantei inspirada, com vontade de louvar o Senhor, de contar a minha história, já louvei bastante. E quero falar assim, irmãos, ó, pro povo, né, que tá me seguindo, que tem profeta que fala que Rio Grande do Sul, né, tá debaixo da maldição de Deus, né? Já escutei. Eu escutei, irmão, uma profeta falar. Só que eu não quero citar o nome de ninguém, né, irmãos? Porque cada um vai dar conta de si, né, aquele dia. Cada um vai dar conta de si, né, irmãos? Então não temos que falar de ninguém. E quero dizer assim que eu não sinto no meu coração. Fiquei muito triste aquele dia que eu ouvi, né, essa profeta falar que o Rio Grande do Sul está debaixo da maldição de Deus. Creio que não, irmão. Fiquei muito triste mesmo quando eu vi isso. Foi uma profeta que falou. Quero dizer assim que na Bíblia, a Bíblia não fala, né, irmãos, que Rio Grande do Sul está debaixo da maldição de Deus. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo inteiro. Não é só o Rio Grande do Sul, não. É o mundo inteiro. Sabe por quê, irmãos? Por causa do pecado, irmãos. Pecado. Ninguém quer Deus. Sabe, irmão? Ou se o que está servindo a Deus serve de qualquer maneira também, né? Nós temos que ser o cristão, irmão, verdadeiro. Cristão da Bíblia. Nós temos que ser o cristão verdadeiro. Sabe, irmãos? O cristão da Bíblia. Então, eles servem a Deus de qualquer maneira, eles querem estar na igreja e querem estar fazendo todas as coisas do mundo, né? E Deus não quer, Deus está triste com isso, irmão. Os irmãos sabem que eles terminou Sodoma e Gomorra por causa do pecado, ele não suportava o pecado. E eles terminou com Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E agora é o mesmo, irmão. Um dia vai terminar tudo, a gente sabe, né, irmãos? Que não é só o Rio Grande do Sul, não. Você também vai sofrer aí. Não é só o Rio Grande do Sul, não. Deus vai exterminar com tudo. Ele vai levar o povo dele. Sabe, irmãos? O povo dele, ele vai levar, né? E o resto, irmão, aquele que não serve a Deus, vai ficar aqui perecendo na mão do inimigo. Viu, irmãos? Irmãos, eu vou falar algo para vocês essa manhã. Um dia, irmão, eu estava orando aqui às 3 horas da tarde. Eu estava orando. E estava clamando pela nossa igreja, né? Porque tem uma congregação bem aqui pertinho da minha casa, do ladinho aqui. Só dobra a esquina aqui, eu tenho uma congregação, né? Onde eu congrego. E aí, irmãos, eu estava orando pela nossa igrejinha, né? De Senhor, salve almas, né? Falando com o Senhor à tarde. E o Senhor me falou em voz assim, irmãos, ó. O Senhor falou em voz assim para mim, ó. Tô provando. E tô vendo quem é quem. Só, viu, irmãos? O Senhor tá provando o povo. O Senhor tá provando o povo. Ele falou, irmão, tô provando. E quero ver quem é quem. Ele tá escolhendo, irmãos. Ele tá escolhendo. E ele diz que o que é dele está guardado, ele guarda, ele livra. Entendeu, irmãos? Então é o Senhor que falou. Estou provando.
Nós temos que ser provados, irmãos. Diz, né? Temos que ser provados como ouro no fogo, né, irmãos? Olha só, irmão. Para herdar o céu, irmão, olha que maravilha. Temos que sofrer, mas um dia nós vamos ser felizes. Vamos herdar o céu. Irmãos, então eu quero falar para vocês que não é Rio Grande que está debaixo da maldição de Deus, não. É o mundo inteiro. O mundo inteiro. Falo para vocês hoje. Porque o Senhor diz, o mundo jaz no maligno. E o Senhor não suporta o pecado, irmão. O pecado é muito, é demais. É demais, é demais. Não tem como. Não tem como a gente viver o cristão mais viver na terra. Não tem, irmãos. Ainda bem, né, irmãos, assim, ó, que eu sou idosa, né, moro pertinho da igreja, busco a Deus em casa bastante, né, na Bíblia, louvor, moro pertinho do mar, vou lá no mar, eu amo o mar, vou lá, falo com Deus. E o mundo, né, irmãos, a gente tem que esquecer, né, o cristão tem que esquecer, não pode viver o mundo. Tem cristão que quer viver, tá na igreja, quer viver o mundo, quer fazer o que o mundo faz, quer agradar o mundo, quer se vestir que nem o mundo. Não, nós temos que ser diferente, né, irmãos? A Bíblia diz a diferença do cristão, a Bíblia fala, temos que ser diferente. Temos que viver a Bíblia, irmãos. Temos que ser cristão da Bíblia. Porque senão é em vão, né, irmãos? Nós viver o mundo, né? Temos que ser cristão da Bíblia. Eu quero deixar, irmãos, para esta manhã um versículo aqui, irmão, da Bíblia, que foi Deus que me deu, sabe, irmão? Antes da pandemia. Uns 2 meses antes da pandemia, o Senhor me deu esse versículo, né? Eu já passei, está no meu canal. Viu, irmão? E já está no meu canal, eu já falei, né, que o que Jesus me mostrou em sonho, e ele me deu esse versículo. Em sonhos também o Senhor me deu esse versículo, mas eu vou citar hoje também para os irmãos, né, para ver, que diz assim, ó, 2 Crônicas, irmãos. 2 Crônicas, 7 e 14, né? O Senhor me deu esse versículo antes da pandemia, olha, irmão, que tempo faz. Para alertar o povo, irmão, ele já estava alertando o povo para orar, para orar, para orar. Ele já estava alertando o povo. Que diz assim, ó. Esse é o meu povo que se chama, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter, irmão. Tem que aceitar Jesus, irmão. Tem que se converter dos seus maus caminhos, então me ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Olha a promessa de Deus, irmão. O povo sofre porque quer. Porque o Senhor disse, meu povo me buscar, se converter, né? Ele sarará a terra. Só o Senhor pode todas as coisas, irmão. Né? Esse versículo aqui o Senhor já me deu, irmão, antes da pandemia. Ele já estava pedindo para o povo orar, buscar, clamar, se converter. Antes da pandemia, irmão, já faz 5, 6 anos, olha, e está pior, cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Está pior que Sodoma e Gomorra. Irmãos, eu falo isso porque o Senhor usou a minha netinha de 6 anos. Não tinha 6 anos ainda, irmão, era bem pequenininha. Bem pequenininha, ela fez 11 agora, a Gabriela. Fez 11 anos e o Senhor usou ela. Ela estava na minha casa comigo, irmãos. Um dia, ela estava aqui comigo um fim de semana. Ela não tinha 6 aninhos ainda. Aí, irmãos, eu disse, filha, a avó vai orar. Como eu gosto de orar no meu quarto, né?
Aí fui pro meu quarto orar, ela disse, vó, posso orar contigo? Ela era bem pequenininha, irmãos, olha só. Deus já estava falando, irmão. Deus está usando as crianças, irmãos. O povo não quer ouvir, o povo não quer, Deus não quer ouvir, não quer o céu, não quer seguir. A Deus não quer ler a Bíblia, não quer viver, irmãos. Eles querem viver o mundo, querem viver o mundo. O mundo. Não querem viver a Bíblia, querem viver o mundo. Então, irmãos, a Gabriela se ajoelhou do meu ladinho. Irmãos, quando eu dobrei o joelho que eu fui orar, ela disse assim, Deus, olha só, irmãos, Deus abençoa o Brasil. Olha só, irmão, uma criança. Eu fiquei assim, irmão, fiquei de boca aberta. Disse, ué, o que essa criança sabe? E abençoa a juventude. Pensa, irmão. Deus abençoa o Brasil e abençoa a juventude. Olha, irmãos, eu olhei para ela e fiquei sem palavras, sabe, irmã? Fiquei pensando assim, Deus está falando. Deus está falando. Deus estava falando, irmãos. Porque logo uns 2 meses depois veio a pandemia, irmãos. E Deus estava falando, irmão, que orasse, que orasse. Aí eu ia ao círculo de oração, irmão, eu falava, irmãs, Deus está pedindo que ore pelo Brasil e pela juventude. Aí ia no outro círculo de oração, em todo lugar, toda igreja que eu ia, irmãos, eu pedi oração para que Deus estava pedindo, Deus estava usando uma criança, não tinha 6 aninhos, irmã, para que viesse orar pelo Brasil e pela juventude. E irmãos, está muito perigoso agora. Temos que orar pela juventude e pelas crianças também, irmãos. E pelas crianças também, irmãos. Temos que orar muito pelas crianças. Estão judiando, pegando, fazendo maldade, né? Pelos colégios também, né, irmã? Estou orando pelas creches. As mães vão trabalhar, deixam as crianças na creche, as crianças pequenininhas, né, irmãos? E vêm as pessoas fazer maldade. E às vezes é do colégio mesmo, né? E a maldade vem de casa também, né, irmão? Sabe que o inimigo é furioso, né? Ele quer destruir tudo, né? Mas vamos orar pelas crianças, pelos colégios, né, irmão? Pelas creches também. Estou orando pelas creches, porque eu tenho uma bisnetinha, irmã, de 3 anos, está na creche, né? Então tenho orado muito que Deus guarde as crianças, né, irmãos? Que Deus guarde. O inimigo está furioso porque ele sabe que está perdendo. Ele já perdeu, né, irmão? Ele é condenado. Então ele está fazendo tudo para destruir tudo, irmão, destruir o cristão, né? Porque ele luta com o cristão, com o povo que serve a Deus. Mas que, vamos orar, né, irmão? Ele não tem poder, ele já tá destruído, né, irmãos? Ele já foi destruído, condenado, ele já está condenado, né? Nós não. Nós temos uma vida eterna com o Senhor. E mais o inimigo, irmãos, ele já é condenado, né? Para ele não tem jeito. Mas para nós temos. Tem, né, irmão? Vamos servir a Deus, vamos ser fiel, vamos viver a Bíblia, uma Bíblia, irmãos. Tem gente que diz, o Senhor quer só o coração, o Senhor não quer. O Senhor quer tudo, irmão, ele fez tudo. Ele quer do fio do cabelo, lá o dedinho do pé. Não é só o coração, ele quer tudo. É corpo, alma e espírito. Ele nos criou, ele nos ama, irmão. Vem, irmão, aceitar Jesus, né? Venha, estamos perto da vinda de Jesus. Vamos partir com ele, irmãos. Esse sofrimento todo, irmãos, ó. Deus tem guardado os cristãos, irmão. Apesar de que estão sofrendo, né? Mas a nossa vida feliz não é aqui, né, irmão? É lá no céu. Tá muito frio, irmão, aqui no Rio Grande do Sul. Muito mesmo. Continue orando pelo povo daqui, né? É um povo abençoado. Todo lugar tem maldade, irmão. Todo lugar tem pecado. O Senhor diz que é o mundo inteiro, não é só o Rio Grande do Sul, é o mundo inteiro, né, irmãos? Mas graças a Deus, aquele que serve o Senhor é feliz. Muito feliz, irmão. Eu sou, né? Feliz, graças a Deus. E beijinho no coração.
E Jesus te ama, irmão. Amém.